Ao Senhor nosso Deus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A Ele o nosso culto, a nossa adoração na noite deste domingo. Somos gratos a Deus por mais uma semana, por mais um mês que passou, já estamos em abril, hoje é o primeiro domingo do mês de abril. Somos gratos ao Senhor pelo cuidado dEle, pela proteção, não é? Tem nos sustentado. Já passaram-se mais de 12 meses que essa pandemia está assolando o nosso país, está assolando o nosso globo, e o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, a Ele o nosso culto, a nossa adoração, mais uma vez, neste domingo. Já estivemos aqui pela manhã com os irmãos. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com o nosso culto, e o desejo do nosso coração e a nossa oração ao nosso Deus é que terminemos esse dia do Senhor, também com as bênçãos dos céus em nossos corações. Continuaremos com os nossos cultos assim, não é? Até que haja alguma decisão que nos permita voltar aos cultos, pelo menos alguma coisa que seja sólida e que nos permita com segurança trazer os irmãos novamente para a comunhão, os cultos presenciais. Por enquanto, usamos os meios que a tecnologia nos dispõe para continuarmos juntos, em comunhão, apesar do distanciamento, unidos como igreja, porque o Espírito Santo nos permite isso. O mesmo Espírito que está em mim está nos irmãos, onde os irmãos estiverem. Por isso, esse Espírito pode nos manter unidos. Nesta noite eu quero conversar com os irmãos sobre a nova aliança de Deus para conosco através de Cristo. Pela manhã, nós falamos um pouco sobre a importância e a relevância da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ela está exatamente no contexto da nova aliança. A nova aliança, ela entra na nossa história, ou Deus faz uma nova aliança a partir de Cristo. E eu quero continuar o tema da manhã, mas agora falando sobre a superioridade da nova aliança. Quando o apóstolo Paulo tratou da instituição da ceia e a regularização da ceia nas igrejas cristãs,
Ele disse assim no verso 25 do capítulo 11: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nova aliança no meu sangue. Por causa do sangue de Cristo, temos uma nova aliança. E nós somos partes da nova aliança. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós nos curvamos diante do Senhor nesta hora. Queremos, ó Deus, rogar que o Senhor aceite o nosso culto. Rogar, ó Deus, que o Senhor abençoe-nos através desse momento de culto. Rogar ao Pai que o Senhor fale no coração dos irmãos onde estiverem, dos amigos conectados conosco. Permita, ó Pai, que a Tua palavra nos instrua. Permita, ó Deus, que desafiados pela Tua palavra, nós possamos desejar estar mais perto do Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra nos molde e nos faça caminhar de maneira agradável aos Teus olhos. Recebe, pois, a nossa adoração, o nosso culto nesta hora. Abençoa, Senhor Deus, as famílias, os lares conectados conosco agora. Alcança com graça, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Talvez alguns com essa Covid agora, outros com outras enfermidades. Deus, socorre-nos, alcança-nos. O Senhor é o Deus de todo poder, tudo está nas Tuas mãos. Uma palavra de ordem Tua, Deus, e tudo muda. Coloca-se, ó Deus, a nosso favor, socorre os nossos irmãos, socorre o Teu povo, socorre a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, o nosso globo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar até que essas vacinas cheguem, até que uma boa parte da população seja imunizada, até que essas mortes cessem. Ó Deus, nos alcança com graça. Nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que está sempre no controle, mas é nosso dever orar, clamar, suplicar. E é assim que nós o fazemos nesta hora, clamando pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Ó Deus, faz isso por nós. Recebe-nos na Tua presença. Recebe o nosso louvor agora. Queremos nos apresentar diante do Senhor com o louvor em os nossos lábios. Aceita-nos agora na Tua presença em culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Toda tribo e
Quero convidar os irmãos para que abram comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, e eu vou ler versos 11 até o verso 15. Como eu disse na abertura desse culto, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre a nova aliança. A aliança que Deus fez conosco em Cristo. Uma aliança que envolveu o sacrifício, o derramar de sangue do seu próprio Filho. Uma aliança eterna. Uma aliança que alcança o pecador pela misericórdia e graça e não por mérito do pecador. Uma aliança que parte do coração de Deus. Quero ler com os irmãos, capítulo 9 de Hebreus, verso 11. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, eu vou ler agora. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele aqui é Jesus, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Se você esteve conosco pela manhã, percebeu que a celebração que tem de ocupar o lugar central na igreja, a igreja reformada, a igreja de Cristo, é a celebração da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E sendo hoje o primeiro domingo do mês, e eu já fiz referência a isso pela manhã, se os irmãos estivessem aqui, hoje nós teríamos uma mesa posta, a mesa do Senhor. E eu iria usar a figura perfeita desta mesa para a mensagem que eu quero pregar, esse tema que eu quero conversar com os irmãos agora à noite sobre a superioridade da nova aliança, conforme escreveu o autor da carta aqui aos Hebreus que eu acabei de ler. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão neste capítulo 9, vale a pena nos lembrar aqui do propósito dessa epístola aos Hebreus. O escritor, ele queria instruir, encorajar os cristãos judeus lá do primeiro século, aqueles que se converteram, judeus convertidos ao cristianismo, a perseverarem na fé cristã e não se deixarem dominar pelas pressões que outros judeus faziam sobre eles. As pressões eram para que eles abandonassem o cristianismo,
para que voltassem às práticas da lei mosaica. Os cristãos que vieram do judaísmo, lá no primeiro século, foram fortemente perseguidos. Então esta carta, a carta aos Hebreus, o propósito do escritor é mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança, em relação a tudo aquilo que Deus havia formatado com os judeus na velha aliança. A base da nova aliança, e o escritor deixa isso muito claro aqui, está na pessoa do Deus Filho, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Messias prometido. Foi o próprio Jesus quem disse, lá em Apocalipse, capítulo 1, né? Versículos 17 e 18, foi o próprio Jesus quem disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O escritor aqui no capítulo 9, inicia o capítulo fazendo uma comparação. Nós não lemos os primeiros 10 versos, eu li a partir do 11. Mas se você pode abrir a sua Bíblia comigo aí onde você está, eu quero mostrar a você que o escritor começa fazendo uma comparação entre o sacerdócio terrestre, o sacerdócio da antiga aliança e o sacerdócio de Cristo na nova aliança. O autor, o escritor aqui da carta, desde os primeiros versos, ele vai relembrando como eram as ordenanças, os preceitos, o rito na velha aliança. O santuário era terrestre, ele mesmo diz, ou seja, lembram do tabernáculo? No meio do tabernáculo, a maior parte do tabernáculo tinha o lugar onde as adorações eram feitas, onde os sacrifícios. E lá naquele lugar específico que era o local santo, depois o santo dos santos, o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, só os sacerdotes ali entravam. Havia todo um contexto ritual que Deus havia ordenado. O ofertante, ele deveria chegar até o sacerdote, mas ele não passava dali. O escritor lembra também nos primeiros versos que as ofertas eram cruentas, ou seja, envolviam sangue de animais. Por isso eram imperfeitas. Assim era o sistema de culto, assim era a adoração do povo judeu, assim os judeus adoravam a Deus na velha aliança. Era uma religião cercada de ritos. E, na verdade, esses ritos e toda essa ordenança de Deus tinham um propósito. O propósito era apontar para o que Cristo, o Messias, faria quando viesse, como de fato fez quando veio. Pena que o seu povo não reconheceu como Messias, crucificou. Então, partindo dos preceitos, dos ritos, da ineficácia da velha aliança, que, como eu disse, eram na verdade sombra, simbolismos, figura da nova aliança. Então o escritor aos Hebreus, ele passa agora a partir do verso 11, como lemos, a enaltecer, dignificar, sublimar a superioridade de Cristo, a superioridade do cristianismo, a superioridade da nova aliança, em relação a qualquer outro acordo que Deus já tivesse feito ou fez no passado com os homens, até Cristo. Deixe-me dizer que quando o autor da carta aos Hebreus fala em superior ou superioridade, ele fala, não é? A aliança de Cristo é superior, a nova aliança é superior, a superioridade. Ele está falando de fato, a palavra é perfeição. Ou seja, o que Cristo fez, e tudo o que Cristo fez é perfeito. Perfeito no sentido de completo. Então, se as antigas alianças
e por isso são antigas, porque deixaram de valer, por isso são antigas, porque não valem mais, perderam a sua eficácia. Se as antigas alianças falharam, a nova aliança em Cristo, no sangue de Cristo, de uma vez por todas, essa aliança triunfará. Se a antiga aliança precisou ser desfeita, a nova aliança é perfeita, é completa, é eterna. Por isso, meu amado irmão, meu amigo, você que está aí conosco, sintonizado nesse momento, eu tenho que dizer uma coisa: Deus não tem outro plano para salvar o pecador da morte eterna. Deus não tem outro meio para livrar o pecador do inferno. Deus não tem nada mais precioso e sublime para oferecer como oferta, além do que Ele já deu, a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Portanto, ao escrever aos cristãos judeus, tanto os que viviam na Palestina, como em outras regiões, porque a carta aos Hebreus alcança não só um lugar específico, não é? O escritor enfatiza, e olha, deixa-me dizer, o faz com singularidade. Sabe por quê? Porque Hebreus é singular na maneira como ele apresenta o tema da nova aliança. Nenhuma outra carta, nenhum outro livro do Novo Testamento fala da nova aliança com tanto primor, com uma organização tremenda, como o autor da carta aos Hebreus o faz. E ele faz isso para que aqueles cristãos judeus, né, pudessem ser fortalecidos na sua fé, né, pudessem ser confortados diante das pressões que sofriam. Desde os primeiros versos desta carta, meus amados irmãos, o autor vem enfatizando isso. E eu quero mostrar isso aos irmãos, convidando-os para abrir sua Bíblia comigo no primeiro capítulo, porque eu estou falando que o escritor da carta aos Hebreus, ele dá ênfase na superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança. Cristo é o tema do momento. As celebrações da velha aliança perderam a sua razão de ser, passaram, deixaram para trás, elas eram sombra, elas sinalizavam algo que Cristo iria fazer. Quero mostrar isso para os irmãos aqui. Hebreus capítulo 1, aliás está na tela, você vai ver comigo aí. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que texto, meus amados irmãos! Cristo é superior aos anjos, é o que o autor está dizendo aqui. Cristo é superior a Moisés, mas Moisés era o grande Messias do povo. Não, Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior em sua pessoa. Cristo é superior em seu sacerdócio. Cristo é superior em sua oferta. Afinal, ele ofereceu-se a si mesmo, não é? No altar do sacrifício, ele era o ofertante e a oferta de forma voluntária e espontânea. Então, quando chega agora no verso 11, que foi o texto que nós lemos, o escritor vai falar sobre a superioridade da nova aliança em Cristo. E ele descreve alguns benefícios, e eu quero passar rapidamente com os irmãos por esses benefícios. O primeiro benefício que eu vejo, o primeiro benefício que o texto nos mostra aqui da nova aliança, é que através dela, através da nova aliança, por causa da nova aliança, nós temos acesso pleno e eterno ao trono da graça de Deus. Acesso pleno e eterno, de uma vez por todas. Veja comigo o verso 11 e 12.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta carne, desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meus amados irmãos, na nova aliança, há superioridade, por causa do sangue derramado, porque foi Cristo que estava lá oferecendo o seu próprio sangue. Nós podemos entrar na presença de Deus sem necessidade de um sacerdote. Nós podemos alcançar o lugar santíssimo que só o sumo sacerdote entrava. Nós podemos entrar com confiança por causa do sangue de Jesus. Amados, que preciosa é a nova aliança. Quando o autor aos Hebreus tratou sobre esse tema no capítulo 10, verso 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O nosso sumo sacerdote, o nosso grande sacerdote é Jesus. A nova aliança é superior, meus amados irmãos, porque nela nós não precisamos de alguém para nos colocar diante do Pai além de Cristo. Não precisamos de um sacerdote terreno, alguém autorizado. Você viu como era antes? O ofertante levava o animalzinho que ele criou lá, que ele cuidou, levava lá para o sacerdote, aí ele era imolado, aí o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Isso ele fazia todo ano, uma vez por ano. Primeiro ele oferecia sacrifício por si mesmo, porque ele era tão pecador quanto o ofertante. Depois ele fazia então o sacrifício pelos pecados do ofertante ou do povo. E ele fazia isso ano após ano, porque aquelas ofertas eram imperfeitas, traziam purificação ritual à carne, mas eram incapazes de perdoar pecados. Era sangue de animais, de bezerros, de bodes, de touros. Não tinham poder de lavar a alma. Quando Moisés escreve Gênesis no capítulo 3, descrevendo a entrada do pecado no mundo, capítulo 15 do verso 3, o Senhor diz: o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente. Amados irmãos, só Jesus podia fazer isso. Só Jesus, só o sangue de Jesus. Todos os crentes do Antigo Testamento esperaram pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus purifica pecados. Só o sangue de Jesus purifica a alma. Só o sangue de Jesus lava o pecado. A nova aliança, que privilégio para nós. Na cruz, Jesus triunfou. Meu querido irmão, se você já recebeu a nova vida em Cristo, se a graça salvadora já o alcançou, então levante as mãos, porque você é crente da nova aliança. A nova aliança já alcançou você. Você pode entrar e permanecer na presença de Deus, falar com Ele, porque Cristo, através do sacrifício que fez, Ele lhe garante. Podemos falar direto com Deus em nome de Cristo. Podemos conversar com Deus, contar para Ele as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dúvidas. Nós podemos falar com Deus. Meu querido irmão, não termine o seu dia e nem comece um novo dia sem
desfrutar desse privilégio. Entre na presença de Deus, entre diante do trono de Deus, fale com Ele. Você pode, porque você é filho. Foi o Senhor Jesus quem assim nos instruiu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto e ele lhe atenderá. Na nova aliança, meus amados irmãos, não precisamos de intermediários. Você conversa com Deus. Você aproveita esse benefício da nova aliança. Então o escritor aos Hebreus diz: e vocês querem voltar à prática das velhas coisas, à velha aliança? Amados irmãos, sabe, às vezes a gente pensa que esses desafios dos escritores bíblicos só valiam para os cristãos do primeiro século. Mas, meus amados irmãos, nós temos muitos crentes hoje querendo se envolver com celebrações exclusivamente pertencentes à velha aliança, como se aquilo agradasse a Deus. Mas é um erro. Algumas vezes o fazem por ignorância, sem maldade. Fazem por imitação, porque outros estão fazendo. Mas, meus amados, é um perigo, sabe por quê? Porque algumas vezes nós estamos pondo de novo Cristo na cruz. Nós somos crentes da nova aliança. Nós não precisamos voltar às práticas da velha aliança. Um segundo benefício que a nova aliança tem para nós é que as bênçãos espirituais que temos na nova aliança, essas bênçãos espirituais, elas são palpáveis. Quer dizer, elas se materializam, elas podem ser provadas, vivenciadas, experimentadas. O verso 11 do capítulo 9 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, significa dizer, dos benefícios agora já presentes. Quando eu preguei aqui no domingo passado sobre a esperança do crente, eu disse que esperança é algo que aponta para o futuro, e é verdade. Mas não obstante ela apontar para o futuro, ela também é algo que ela pode ser vivida aqui e agora. Eu falei sobre isso. Este verso, meus amados irmãos, não só confirma, mas joga luz para compreendermos um pouco mais sobre esta verdade. Nós podemos viver os benefícios de Cristo aqui e agora, assim como a esperança pode ser algo vivenciado aqui e agora. O que o texto está afirmando é que o cristianismo não é uma religião com uma visão futurista, com promessas sobrenaturais, totalmente abstratas, intangíveis ao que crê. Não! O novo e vivo caminho que eu li de Hebreus capítulo 10, que Jesus abriu para que andássemos nele, deve ser experimentado aqui e agora mesmo. Nós já andamos no novo caminho, nós não andamos no caminho torto. A vida eterna não começa depois da morte, mas no ato da nossa salvação. A vida abundante da qual Jesus falou não diz respeito à plenitude da vida nas regiões celestiais, mas um viver confiante, assistido pelo Espírito aqui e agora, nesta vida. A paz de Cristo, meus amados irmãos, não está na quietude de um mosteiro, no topo de uma colina. A paz de Cristo está no crente, no seu coração, no meio da adversidade, no meio da mais terrível tribulação. A fé cristã, meus amados irmãos, não é um ensino teológico para ser aprendido, decorado, e muito menos algo como um talismã sagrado. A fé cristã, meus amados irmãos, é uma experiência diária, o caminho por onde o crente aprendeu a andar. Meus amados irmãos, não há nada mais precioso e compensador do que poder orar, falar com Deus,
estar na presença dEle, nos sentirmos acolhidos, sentir que Deus ouve, que Ele fala conosco, especialmente nos dias de aflição. Quantos benefícios já temos em Cristo? É sobre isso que o autor fala. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, daquilo que nós já experimentamos. Agora pense comigo, meus amados irmãos, o judeu da velha aliança, que tinha lá que preparar o seu animalzinho o ano inteiro, depois levava lá para o sacerdote para fazer o sacrifício, mas não era ele que entrava, não era ele que falava com Deus, eram os sacerdotes que faziam isso no nome dele. E ele tinha que ficar esperando ainda para saber se o sacrifício foi aceito ou se não foi aceito. E ainda assim, não era para tirar os pecados, não era para lavar a alma, era só para aliviar o peso. Ah, meus amados irmãos, como é bom termos sido alcançados pela nova aliança. Como é bom sermos crentes que aprenderam a confiar no Cristo que liberta, na verdade que liberta. Pergunto eu, você já recebeu Cristo em seu coração? Você já é um crente da nova aliança? Lembre-se, Deus não tem outro plano. O plano dele é esse, a nova aliança em Cristo. Mas eu tenho um terceiro benefício aqui no texto que a nova aliança nos apresenta, e esse benefício está na sua plena eficácia, porque a base da nova aliança é o sangue do Filho de Deus. Verso 13, verso 14, então diz assim: portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre animais contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A nova aliança, meus amados irmãos, foi firmada na morte de Cristo, o Deus Filho. Foi o sangue dele, derramado naquela cruz, que pagou o preço do nosso pecado. O sangue de Jesus é o único meio pelo qual o pecador pode ser lavado totalmente, completamente do seu pecado. Jesus foi o sacrifício perfeito e aceito diante de Deus, plenamente capaz de nos lavar por inteiro, de dentro para fora. Jesus foi oferta e ofertante, sacrifício e o sumo sacerdote. Por isso, meus amados irmãos, o seu sangue tem poder. O seu sangue pode lavar a alma. O seu sangue pode purificar a nossa consciência, o que era impossível para os sacrifícios na velha aliança. O sangue de Cristo nos purifica para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus nos purifica das coisas más, das obras da carne, dos pensamentos maus, dos desejos da carne, contra os quais lutamos o tempo todo. São as obras mortas que o autor menciona, que impedem o serviço ao Senhor, mas o sangue de Cristo. É isso que o texto que lemos está dizendo. Através de Jesus somos lavados na nossa consciência para podermos servir ao Senhor, ao nosso Deus vivo. Isto porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos habilita para o serviço ao Senhor. Somente, meus amados, na nova aliança tudo isso é possível. Somente por causa da superioridade da nova aliança, da superioridade de Cristo. E então, o autor, agora no verso 15, vai concluir dizendo: por isso mesmo, verso 15 do capítulo 9 aí, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, para que todos os chamados recebam a herança eterna que foi prometido.
mediador. É o que Jesus é. Mediador quer dizer que Ele é o nosso intercessor, o nosso moderador, o nosso conciliador diante de Deus. Ele não só se entregou voluntariamente, espontaneamente naquela cruz em nosso lugar, Ele não só é aquele que ressuscitou para garantir a nossa ressurreição, mas é também aquele que nos guarda, que garante a nossa redenção eterna. Por isso Ele é o nosso mediador eterno diante do Pai. Ele é o nosso advogado, como escreve João na sua primeira carta. Jesus é o amigo de todas as horas, que jamais falha. É por Ele e através dEle que nós podemos nos aproximar do nosso Deus. É por Ele e através dEle que eu e você podemos falar todos os dias com Deus eterno. Que presente sermos alcançados pela nova aliança. Ah, meu amado irmão, meu amigo, se o sangue de Cristo derramado naquela cruz já lhe valeu, já o alcançou, se você já recebeu o presente da salvação, então você foi alcançado pela nova aliança de Deus. E sabe, isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor. Mas eu tenho que dizer a você que me ouve nesta noite, se você ainda não entregou o seu coração, a sua vida a Cristo, ainda há tempo. A nova aliança ainda está em vigor, ainda está aberta. Faça isso agora mesmo. A nova aliança é um livro que ainda está sendo escrito. E faça isso para que Deus o alcance com graça nesse momento. Tome essa decisão agora mesmo. Você vai poder desfrutar de todos os benefícios da nova aliança. Todos os benefícios que o cristianismo trouxe a pecadores como eu e você vai poder desfrutar deles. Clame ao Senhor, busque o Senhor agora, ore ao Senhor, abra diante dele o seu coração e ele lhe dará o presente da salvação. Ser chamado e alcançado pela nova aliança de Deus com os homens é o maior presente que nós podemos receber. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor o abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, pelo Cristo da nova aliança. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou nesta nova aliança. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para participarmos com o Senhor desta nova e bendita aliança. Mas eu oro, ó Deus, pelos meus irmãos, para que eles estejam firmados, que eles estejam desfrutando dos benefícios da nova aliança. E eu oro, ó Deus, por aqueles que eventualmente estão conectados conosco, mas que ainda não fazem parte da nova aliança, que ainda hoje tomem uma decisão ao lado de Cristo, que abram seus corações e que sejam alcançados pela graça salvadora para se tornarem também membros da família de Deus, pertencentes à nova aliança de Deus com os homens. Pai bondoso, obrigado por essa noite, por esse culto, obrigado por esse tempo de comunhão com o Senhor. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe ao longo desta semana. Cubra-nos, ó Deus, com as Tuas bênçãos, com a proteção do Teu Espírito. Permita-nos, ó Deus, caminhar em segurança, vitoriosos, firmados na pessoa bendita de Cristo Jesus. E o amor de Deus, a comunhão, as consolações do Teu Espírito, Senhor, a graça salvadora em Jesus Cristo, o Filho, sejam conosco nesta noite
e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém.